E aí, gente, tudo certo? Nessa última videoaula sobre processos de eletrização, a gente vai falar sobre o último desses processos, que é a eletrização por indução. Essa videoaula vai ser um pouquinho mais comprida, porque a gente primeiro precisa falar sobre aterramento, antes de falar sobre a eletrização por indução propriamente dita. Tudo certo? Então, se liga aqui, vem comigo. Aqui eu tenho a representação, nessa primeira ilustração, de uma esfera condutora que está assentada sobre um suporte isolante. Esta esfera, como vocês podem perceber, ela tem excesso de duas cargas negativas e essa esfera ela vai ser conectada à Terra através de um fio bom condutor de eletricidade. Esta aqui é a representação para aterramento. Aterramento significa conectar de forma direta ou indireta ao chão. Não a terra, barro, as pessoas confundem aterramento com enterramento, tá? São coisas diferentes. Então, o que acontece é que esta esfera, que estava eletrizada negativamente, vai ser conectada à terra. Tá indo aí? E daí o seguinte, que todo condutor que está eletrizado, negativa ou positivamente, quando é ligado à terra, ele sempre se neutraliza. Ele sempre perde esse excesso de cargas elétricas que possui. Então, essa esfera, como ela tem um excesso de duas cargas negativas, nós teríamos duas possibilidades. Para neutralizar estas duas cargas negativas, ou duas cargas positivas seriam sugadas, digamos, da Terra e subiriam até a esfera para neutralizar estas duas cargas negativas, o que a gente sabe que não é possível. Carga positiva não tem mobilidade alguma. Se não existe essa possibilidade, estas duas cargas negativas da esfera vão migrar para a Terra para neutralizar. E depois que esse contato com a Terra for desfeito, esta esfera ficará eletricamente neutra. Pois bem, agora e se eu fizesse a seguinte situação? Nós temos aqui uma esfera condutora colocada sobre um suporte isolante e agora ela está eletrizada positivamente, como vocês podem perceber, um excesso de duas cargas positivas. Quando eu faço a conexão desta esfera à Terra, ela tem que se neutralizar. Estas duas cargas positivas devem ser neutralizadas, essas duas positivas. Como? Como as cargas positivas não podem migrar até a Terra, carga positiva não tem mobilidade nenhuma, duas cargas negativas vão ser sugadas da Terra para que elas possam ir até esta esfera e neutralizar estas duas cargas positivas que estão sobrando. E aí, no final das contas, quando o contato com a Terra for desfeito, esta esfera ficará eletricamente neutra. Então, essa é uma observação importante. Todo corpo que é condutor, que está ligado à Terra, ele sempre se neutraliza. Visto isso, a gente pode passar agora para o último dos processos de eletrização, que é a eletrização por indução. Agora, o esquema é um pouco diferente. Aqui eu tenho a representação de uma esfera que está eletricamente neutra. Vocês podem perceber que o número de cargas negativas é igual ao número de cargas positivas. E essas cargas elétricas da esfera, elas estão distribuídas de qualquer maneira, sabe? É ao acaso. Então, eu vou pegar agora e vou aproximar desta esfera um corpo que está eletrizado positivamente. Um objeto qualquer que está eletrizado positivamente. O que vai acontecer? As cargas elétricas da esfera que estavam distribuídas ao acaso vão se organizar. As cargas positivas deste corpo externo vão puxar as cargas negativas para o lado direito da esfera, afinal, os opostos se atraem, e vão deixar as cargas positivas no lado esquerdo. Bom, o que aconteceu aqui? Aqui nós temos a formação de um fenômeno físico chamado de polarização. Esta esfera sofreu polarização, ela foi polarizada. O que é isso? Polarização é a separação de cargas elétricas em um corpo. Você cria polos elétricos em lados opostos desse corpo. E essa polarização, ela aconteceu
porque da esfera foi aproximado este corpo chamado de indutor. E a esfera que teve as suas cargas elétricas separadas, nós chamamos de induzido. Então, polarização é a separação dessas cargas elétricas. Agora, a sacada é a seguinte: eu vou manter este indutor próximo à esfera, tá? A esfera está polarizada, lembrando, e aí eu vou conectar esta esfera à Terra. Vou fazer um aterramento dela aqui, ó. Vocês percebem que a esfera como um todo ela está neutra, mas o lado em que ela foi aterrado está positivamente carregado. Então, esse lado da esfera que está positivamente carregado tem que ser neutralizado. Para neutralizar essas 3 cargas positivas, só há uma possibilidade. 3 cargas negativas sobem da Terra até esta esfera. Para neutralizar estas 3 cargas positivas, e aí estas 3 cargas negativas, neutralizando as 3 cargas positivas, se afasta este bastão desta esfera, o contato com a esfera com a Terra é desfeito, e assim a esfera, no final das contas, ficou eletrizada negativamente. Então vejam que o indutor que estava positivamente carregado fez, depois dessa série de procedimentos, com que a esfera ficasse negativamente carregada. A gente já pode dizer que nesse caso, indutor e induzido ficam com cargas de sinais opostos. Tudo bem? Vamos refazer esse experimento agora. Novamente a esfera está eletricamente neutra, com as cargas elétricas dispersas ao acaso. E aí desta esfera se aproxima agora um corpo eletrizado negativamente. O que vai acontecer? Este corpo neutro, na presença de um corpo eletrizado, se polariza. Então, as cargas negativas da esfera vão ser repelidas para o outro lado, as cargas positivas da esfera vão ser deixadas do lado direito, e com a presença, houve mais uma vez a polarização dessa esfera, esse é o indutor, esse é o induzido, aquela coisa toda. E mantendo este indutor ali próximo da esfera, esta esfera ela vai ser conectada à Terra. O que vai acontecer? O lado da esfera que foi conectado à Terra está negativamente carregado. Então, esta região que está negativamente carregada tem que ser neutralizada. Para neutralizar estas 3 cargas negativas através da conexão à Terra, estas 3 negativas elas vão descer, as 3 cargas negativas descem, o bastão é afastado e só depois a conexão com a Terra é desfeita. No final das contas, a esfera vai ficar eletrizada positivamente. Então veja que não é mera coincidência. O corpo induzido e o corpo indutor sempre adquirem cargas de sinais opostos, algo que em breve eu vou registrar ali. Agora, uma coisa muito importante: para ter essa eletrização, estes passos devem ser seguidos à risca. Primeiro, se aproxima um corpo indutor. Segundo, com o corpo indutor próximo da esfera, se conecta ela à Terra. Terceiro passo, afasta-se o indutor. Quarto passo, desfaz-se a ligação à Terra. Só depois de, seguindo a risca, estes 4 passos é que a esfera vai ficar eletrizada. Tudo bem? Bom, eu preciso fazer um registro aqui de algumas observações importantes. Depois de tudo isso que eu fiz, nas videoaulas anteriores eu falei um pouco a respeito das propriedades, características dos processos de eletrização. Tem que fazer isso aqui. Então, primeiro deles, nós tínhamos visto que todo condutor que é ligado à Terra, se neutraliza. Se neutralizar é não ficar mais com cargas elétricas em excesso, né? Só que assim, ó, é todo o condutor. Se for material isolante, no isolante as cargas não têm mobilidade e assim ele não vai se neutralizar. Tudo bem?
Eu tinha falado que aqui, ó, corpo neutro. Corpo neutro. Na presença de corpo eletrizado, se polariza. Ok? Essa foi o que eu procurei discutir com vocês aqui nessas duas situações. Agora, a polarização é um fenômeno em que as cargas elétricas elas se separam. Ela ocorre com materiais isolantes e condutores. Só que aqui uma ressalva ela precisa ser feita, tá? A polarização acontece com plástico, que é material isolante, e com ferro, que é material condutor. Só que nos materiais condutores a polarização acontece mais intensamente, afinal, as cargas elétricas têm maior mobilidade nos materiais condutores, e nos isolantes as cargas elétricas elas se separam, a polarização acontece de maneira mais fraca, mais fracamente. A polarização acontece com qualquer material, mas nos condutores acontece de maneira mais intensa, pelo fato das cargas terem maior mobilidade. E na eletrização por indução, como a gente acaba de colocar, na indução, indutor e induzido adquirem cargas de sinais opostos. Se o indutor estiver positivamente carregado, o induzido ficará negativamente carregado. Se o indutor estiver negativo, o induzido ficará positivo. Essas são algumas propriedades que eu gostaria de ter registrado nesse processo que foram obtidas através desse processo de eletrização. Eu tenho mais uma coisinha para discutir com vocês aqui, que é a seguinte. Acho que a primeira videoaula dessa playlist de eletrostática, eu falei que os opostos se atraem. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre isso, inclusive em um outro contexto. Mas o fato é que eu quero mostrar para vocês que não são apenas cargas elétricas de sinais opostos que se atraem. Corpos eletrizados e nêutrons também podem se atrair. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte. Aqui eu tenho a representação de duas esferas, podem ser condutoras ou isolantes, que estão suspensas, duas bolinhas que estão penduradas no teto. E aí a ideia é a seguinte: esta esfera aqui, ela está eletricamente neutra. Ok? E aí ao lado dela, eu penduro ali uma esfera que está negativamente carregada. Aí o que vai acontecer? Corpo neutro, na presença de corpo eletrizado, se polariza. E aí as cargas positivas desta esfera da esquerda vão ser deixadas do lado direito, e as cargas negativas dela vão ser deixadas do lado esquerdo. E aí eu acho que vocês podem entender, concordar comigo, que nessa situação, da mesma forma que há uma força atrativa entre estas cargas positivas e as negativas dessa bolinha, também tem uma força repulsiva entre estas e essas aqui. E a questão é, será que alguma dessas forças ganha esse cabo de guerra? Será que a força atrativa vence a força repulsiva ou há empate nessa situação? Devido a uma lei da física chamada lei de Coulomb, a força elétrica entre duas coisas eletrizadas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isto é, quando a distância é menor, a força é maior. Percebam que a distância entre estas cargas de sinais opostos é menor do que entre as cargas de mesmo sinal. Isso tudo é para dizer que a força de atração vence a força de repulsão e estas duas esferas se atraem. Então eu chego aqui num ponto muitíssimo importante, porque as pessoas elas pensam que
atração elétrica só existe entre corpos com cargas de sinais opostos. Só existe não. Existe. Então, na verdade, a atração elétrica pode acontecer de 3 maneiras diferentes, em 3 situações distintas. Primeira delas, entre corpos com cargas de sinais opostos. Existe atração elétrica entre corpo neutro e corpo negativamente carregado. Essa bolinha aqui está neutra, ela está polarizada, mas ela está neutra ainda. E a mesma coisa aconteceria se esta esfera estivesse positivamente carregada. Se esta esfera estivesse positivamente carregada, a única coisa que ia mudar é a ordem aqui das cargas elétricas. As cargas negativas ficariam desse lado, as positivas deste lado, mas a força atrativa se sobreporia à força repulsiva. Então, corpo neutro e corpo positivamente carregado também se atraem. Tomem cuidado com isso. Isso é muito sério. A atração elétrica existe entre corpos com cargas e sinais opostos, entre corpo neutro e positivamente carregado, corpo neutro e negativamente carregado. Tá, e a repulsão elétrica? O que rola na repulsão ali? Repulsão também pode ter essa... Não, repulsão não. Repulsão, os corpos só se repelem quando eles estão com cargas de mesmo sinal. Tá, e se tiver um corpo neutro perto de um corpo neutro, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada neutro. O que vai acontecer? Um neutro com neutro? Não tem como. Tá? Então a ideia é corpo neutro na presença de corpo eletrizado se polariza e passa a ser atraído por ele, além do corpo indutor pela lei da ação e reação ser atraído pelo corpo que está polarizado. Tudo bem? Isso aqui é muito importante que vocês saibam, tá? Volta e meia aparecem questões de vestibular, por exemplo, que tentam induzir o estudante a acreditar que corpo neutro não interage com o corpo eletrizado. Interage sim. Corpo neutro, na presença de corpo eletrizado, positiva ou negativamente, se polariza e passa a ter atração entre esses dois corpos. Firmeza, moçada? Então é isso. Dessa forma a gente encerra essa videoaula sobre o último dos processos de eletrização. Espero que você tenha aproveitado. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.